Como é a relação da sua oficina com o seu contador? Você já parou para pensar que o contador precisa ser uma bússola para a sua oficina? A pergunta que eu faço agora para você é assim: ele está sendo esta bússola? Ou a relação da sua oficina com o seu contador é uma relação onde o seu contador só manda todos os meses os contra-cheques dos seus funcionários para você poder pagar os salários dele e mais nada? Essa relação já vem mudando há muito tempo e existe a necessidade urgente de você, dono da oficina, se aproximar do seu contador. A legislação está mudando demais em todos os sentidos, contábeis, fiscais e na relação de trabalho, que é muito importante quando a gente para pensar nos impactos que eventuais erros que a gente tem possam refletir lá na frente quando o nosso funcionário eventualmente sair da oficina e por algum motivo quiser entrar na justiça contra a nossa oficina. Esse é o nosso assunto e a gente precisa se aprofundar bastante nessa relação contador e oficina. Em todos esses anos, visitando um monte de oficinas no país inteiro, o que eu mais vejo é a dificuldade desta relação entre contador e oficina, e principalmente, entre oficina e contador. Parece que existe um buraco negro nessa relação e a prestação de serviço se resume basicamente no envio de contra-cheque e mais nada todos os meses para a oficina. E olha, quando eu falo contra-cheque, eu estou falando no 5º dia útil e no dia 20, quando se tem o adiantamento. E também o envio das guias para se pagar o INSS, o FGTS e a guia da DAS. Pronto, essa é a relação que a maioria das oficinas tem na prestação de serviço com a contabilidade. E a gente está trazendo esse assunto hoje aqui porque ele é muito importante. De pouco tempo para cá, a legislação está mudando muito. E mudando tanto na parte fiscal quanto na parte trabalhista. E é por isso que a gente tem que tomar todo o cuidado e se aproximar cada vez mais do nosso contador. Ô Fábio, mas como é que eu faço para me aproximar do meu contador? Realmente o que você está falando é verdade. Eu todos os meses recebo as guias para pagar e recebo os contra-cheques dos meus funcionários. Pronto, mais nada. Pessoal, vamos entender que o que eu estou falando aqui serve para uma oficina muito pequena, para uma oficina pequena, média, grande e muito grande. Porque uma oficina pequena, mesmo sendo MEI, ela precisa ter um contador. E uma oficina grande também precisa. Por isso, nós não estamos falando do tamanho da oficina, e sim do problema que existe grave nesse distanciamento e que, com certeza, traz problemas no dia a dia das nossas oficinas. A impressão que eu tenho, e óbvio, eu estou generalizando, é que os donos de oficina têm um sentimento de abandono, de descaso nessa relação com a contabilidade. Porém, agora vem a grande pergunta que eu faço para você. É a contabilidade que está abandonando a sua oficina ou é a sua oficina que está abandonando a contabilidade? A gente precisa olhar para os dois lados. Porque uma coisa que eu aprendi nesses anos todos e visitando um monte de oficina é que nós, proprietários de oficinas, é que precisamos ir ao encontro da nossa contabilidade. Somos nós que precisamos cobrar a nossa contabilidade. Somos nós que precisamos ligar e bater na porta da nossa contabilidade e falar assim: contabilidade, eu não estou entendendo tal coisa. Contabilidade, eu vi uma medida provisória do governo e queria entender o que ela afeta no meu dia a dia. Contabilidade, o que eu preciso fazer para entender melhor o regime de peças monofásicas? Contabilidade, o que eu preciso fazer para entender o balancete contábil que você envia para mim? E olha, tem contabilidades que não enviam o balancete todos os meses. Por quê? Porque a oficina não cobra. E a gente sabe que numa empresa do setor automotivo, nem sempre
tudo que se vende é gerado nota fiscal. E aqui eu não estou falando se você deve gerar 100% de nota fiscal de tudo que você vende. O que eu estou tentando mostrar neste momento é que a colaboração do contador vai muito além dos limites da maioria dos empresários donos de oficina. Por quê? Porque o seu contador pode oferecer muito mais do que está oferecendo. E aí sim, nesse momento, se você começar a cobrar do seu contador e ele começar a não te dar retorno no tempo que a sua oficina precisa, aí é a hora de você começar a pensar em mudar de contabilidade. Só nesse horário. Não adianta a gente pensar mudar de contador se nós não estamos fazendo a nossa parte como empresários. E aqui, mais uma vez, eu vou repetir uma coisa que eu gosto de repetir demais. Todas as vezes que eu dou uma aula, que eu dou uma palestra ou que eu gravo um vídeo aqui para o nosso canal de gestão, eu gosto de falar o que eu vou repetir agora. Existe uma diferença muito grande entre ser dono de empresa, dono de oficina e empresário. O dono de oficina, ele faz as coisas na medida em que as coisas acontecem. O empresário faz um planejamento daquilo que ele quer para o bem da oficina, daquilo que ele quer executar na oficina. O empresário planeja para atingir os objetivos que ele precisa. E um dos objetivos é ter a oficina mais na mão, contabilmente falando, se resguardando de problemas futuros, tanto na parte trabalhista, quanto na parte fiscal, quanto na parte contábil. Tá vendo como é que a gente pode melhorar essa relação entre contador e oficina? Agora que a gente começou a entender a importância dessa aproximação de eu, dono da oficina, criar proximidade com o meu contador, nós vamos começar a entender alguns dos pontos principais desta relação e que vai te ajudar a cobrar mais o seu contador. Vamos fazer isso juntos? A primeira coisa, todos os meses você recebe uma guia da DAS, que é o Imposto do Simples para você pagar. Óbvio, se você tiver no regime simples. A gente tem o regime tributário simples, a gente tem o regime tributário do lucro real e a gente tem o regime tributário do lucro presumido. A grande maioria das oficinas estão no regime simples. Se você estiver num regime tributário diferente do simples, que é o lucro presumido ou o lucro real, não tem problema. A direção que eu vou dar aqui é a mesma e você deve segui-la. Todo dia 20 de cada mês, a sua oficina precisa pagar a guia do DAS. A guia do DAS é uma guia de imposto que é calculado baseado naquilo que você gerou de nota fiscal no mês passado. Então, só um exemplo. Imagine que a gente esteja no mês de fevereiro. No dia 20 de fevereiro, você vai pagar a guia do DAS daquilo que você gerou de nota fiscal dentro do mês de janeiro. Então, imagine que você gerou dentro do mês de janeiro R$30 mil de nota fiscal. O DAS é um percentual calculado em cima de uma tabela nesse valor de R$30 mil. Ô Fábio, como é que eu encontro este valor? Aí começa a nossa aproximação com o contador. Pegar o telefone, ligar para o contador. Aqui eu já vou dar um para casa, hein? Pegue o telefone, ligue para o contador e fale assim: contador, eu quero agendar uma reunião com você para a gente conversar sobre a guia de imposto DAS, que vence todo dia 20 de cada mês. Quando ele agendar, porque não pode ser uma coisa assim, sabe? Eu ligar para o meu contador e conversar com ele por telefone. Não dá mais para ser assim. Essa proximidade realmente precisa utilizar o próprio nome. Proximidade. Não é eu pegar para o telefone e tirar dúvida com ele ou eu conversar com ele no meio do pátio da oficina. Eu preciso me programar para essa reunião. Eu preciso pegar a guia de faturamento do DAS deste mês e preciso pegar dentro do meu sistema de gestão o que eu faturei, o que eu gerei de nota fiscal. E vamos lembrar que a gente numa oficina tem o faturamento real e o faturamento fiscal. O faturamento real é tudo o que você vendeu dentro de um determinado período. O faturamento fiscal é tudo que você gerou de nota fiscal
dentro do mesmo período comparado ao faturamento real. Por que isso é tão importante? Porque muitas vezes a gente mistura o faturamento real com o faturamento fiscal. E não dá para ser assim quando a gente pensa na gestão das nossas empresas. Então vamos lá, vou repetir de novo, hein, gente? Primeira coisa, pegar o telefone, agendar uma reunião com o seu contador e falar assim: contador, eu quero conversar com você sobre a guia que eu recebo para pagar todo dia 20. Pessoal, não importa se o valor dessa guia é muito pequeno ou é muito alto. Não importa. O que importa é você entender como que esta guia é calculada. Até porque, pelo software de gestão, você já consegue antecipar-se a este valor. Quando a guia do DAS chegar na sua mão, enviada pela contabilidade, você já vai ter um valor muito próximo dela, estabelecido e calculado pelo seu software de gestão. Tá vendo a importância disso? Bom, agora que você agendou já a reunião com o seu contador, você precisa entender os passos e as perguntas que você vai ter que fazer para o seu contador para facilitar o seu entendimento desta guia da DAS. Mas antes de te ajudar a entender quais perguntas você tem que fazer para o seu contador, eu não poderia deixar de falar para você e te lembrar. Se inscreva no meu canal de gestão, Gestão para Oficinas com Fábio Moraes, ative o sininho de notificação e olha, fique atento porque vários vídeos novos estão chegando com informações que vão te ajudar demais a administrar, a gerenciar e a cuidar da sua oficina. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Mas vamos voltar para o nosso assunto aqui. Quais perguntas que você tem que fazer para o seu contador para entender a guia do DAS? Bom, a primeira delas é o seguinte: todas as vezes que você recebe uma guia para pagar, não importa o valor, junto com esta guia vem uma folha mostrando para você o faturamento dos últimos 12 meses, o faturamento fiscal. E a alíquota que incide sobre o faturamento do mês passado, ela é calculada baseado nos últimos 12 meses do faturamento da sua oficina. E olha, a partir de agora, todas as vezes que eu estiver falando faturamento, eu estou me referenciando somente ao faturamento fiscal. Primeira coisa a fazer é isso. A guia da DAS que você tem que pagar na mão esquerda e na mão direita, a relação, a folha que contém os últimos 12 meses do faturamento da sua oficina. Ponto. Agora, você vai buscar no seu sistema de gestão todos os meses anteriores, os últimos 12 meses, e ver se o valor gerado de nota fiscal está batendo com o valor que está nesta guia. Porque depois que você fizer isso uma vez, você vai olhar só o mês anterior. Por exemplo, no exemplo que eu dei agora há pouco. Se você estiver no mês de fevereiro e receber uma guia para pagar no dia 20 de fevereiro, ela está calculada baseado no faturamento de janeiro. Então, o que você vai fazer? Buscar no seu sistema de gestão o faturamento fiscal do mês de janeiro e vai comparar se o faturamento fiscal do mês de janeiro está batendo com o faturamento do mês de janeiro que veio na guia, naquela folha que consta o faturamento de todos os últimos 12 meses. Quando você tiver isso na sua mão, vai ficar mais fácil de, a partir daí, desse ponto, todos os meses, quando você receber esta guia da contabilidade, você mesmo conferir se o valor do faturamento do mês passado está batendo com aquilo que a contabilidade está enviando para você. Eu já verifiquei e já presenciei várias oficinas em que o contador estava mandando valores errados para a oficina pagar. Os valores não batiam e aí foi necessário a oficina fazer um ajuste junto com a contabilidade. Vamos tentar fazer isso nas nossas oficinas? Para a gente fechar esse assunto da DAS, é muito importante a gente saber que a alíquota que incide para calcular o imposto que eu tenho que pagar, ela, além de ser baseada nos últimos 12 meses do faturamento fiscal, ela aumenta à medida em que o meu faturamento fiscal aumentar. Por isso que ela é calculada baseada nos últimos 12 meses. Então, quanto mais eu for gerando nota fiscal, maior vai ser o meu faturamento fiscal e, consequentemente, aos poucos eu vou mudando de alíquota. Ele tem um intervalo. Minha sugestão:
Faça contato com o seu contador e fala: contador, dentro do meu negócio, do meu ramo de negócio, ou seja, oficina, você poderia me mandar a tabela que é utilizada para cálculo da guia do imposto DAS? Ele vai te mandar. Ô Fábio, mas eu não posso pegar qualquer tabela? Não, porque ela muda de setor para setor. Então, a tabela que é utilizada para cálculo do Simples para o setor automotivo é diferente da tabela e alíquotas que são utilizadas para outros setores. Bom, a gente já tem duas coisas para pedir para o nosso contador e a gente começar a acompanhar e monitorar. Pessoal, agora que a gente aprendeu tudo que a gente precisava sobre a guia do Simples, que é a DAS, e a gente conseguiu entender a importância de estar acompanhando esta DAS com regularidade, a gente precisa aprofundar na relação de proximidade nossa, oficina, com o nosso contador. E eu vou estar falando sobre isso no nosso próximo vídeo. Espera só um pouquinho que já ele está chegando aí e eu vou estar falando como que a gente tem que entender e interpretar o balancete e eu vou estar falando também sobre peças monofásicas e muito mais na relação de proximidade entre você, dono da oficina, e seu contador. E é nessa hora que a gente vai ver que a contabilidade tem um peso de responsabilidade muito grande no dia a dia da nossa oficina. E se você ainda tiver outras dúvidas sobre a guia do DAS, coloca aqui nos comentários, porque é assim que a gente vai fortalecer cada vez mais o nosso conhecimento e a gestão nas nossas oficinas. E não se esquece, hein? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e a gente se encontra daqui a pouquinho. Tchau!